Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Bora Leilão Especial. Esse conteúdo de hoje vamos trazer grandes perspectivas sobre os programas de melhoramento. Um dos pontos que falamos sempre nos nossos leilões, né, trazendo as avaliações para você buscar sempre o melhor lote para o seu plantel. E nesse programa a gente vai trazer as perspectivas do Embrapa Gene Plus e também da Ponta Agro falando sobre coeficiência alimentar e o Ricardo Abreu trazendo as perspectivas do PMGZ. Então, esse programa Bora Leilão é especial para você que quer buscar cada vez mais uma pecuária eficiente e produtiva. Então, vamos começar os nossos conteúdos especiais, porque vamos conversar agora com a Giovana da Ponta Agro. Olá, para a gente é uma grande satisfação participar com vocês, falar sobre um tema tão importante e tão relevante como você comentou. A eficiência alimentar representa a maior parcela do custo de produção, então sempre é um tema em alta, é um tema muito colocado em pauta. Em 2024 foi o principal tema colocado no melhoramento genético animal. Com certeza. E se a gente pudesse, né, aqui, vamos começar do começo, vamos falar assim, Giovana, se a gente pudesse, né, exemplificar para quem está nos acompanhando e está escutando o termo pela primeira vez, a coeficiência alimentar, ela é medida e mensurada dentro do rebanho de que forma? Isso é muito importante que a gente primeiramente compreenda o que isso significa. Então, a eficiência alimentar ela é a capacidade do animal ingerir menos alimentos que o esperado, sem comprometer o seu desempenho. E para isso, a gente precisa mensurar o consumo individual. Então, nós já temos hoje tecnologias no mercado que permitem que a gente identifique qual animal que precisa comer menos para ter o melhor desempenho possível. Isso através da mensuração do consumo individual. Então, nas tecnologias, nós temos os coxos eletrônicos, nos quais os animais têm o seu consumo mensurado. Isso através da utilização de um brinco eletrônico, no qual é feita a leitura, qual animal que está visitando aquele coxo. E o coxo ele fica colocado sobre células de carga. Então a gente está mensurando o tempo todo a quantidade de alimentos que possui ali naquele coxo. Então, quanto havia de alimento antes da visita do animal e o quanto restou? Essa diferença é o quanto que o animal consumiu a cada visita. Então, além dos dados produtivos referentes a consumo e também a ganho de peso através das balanças de pesagem voluntária, a gente consegue saber também sobre dados comportamentais. Quantas vezes o animal visitou o coxo, qual foi a duração de cada visita, qual o momento do dia que os animais costumam a consumir mais, e todas essas informações, elas se traduzem em eficiência alimentar. Elas se traduzem na possibilidade da gente identificar, da gente conhecer qual o animal que possui o potencial genético de ser mais eficiente na utilização de alimentos. E quando a gente fala nessa análise, nessa mensuração, Giovana, podemos falar que essa forma de mensuração, ela se enquadra dentro do pequeno até o grande produtor. Quando a gente fala de Brasil, de pecuária brasileira, a gente fala de um macro muito grande, de um N de produtores muito grande. Com certeza, com certeza. Em todos os sistemas de produção, a alimentação representa a maior parcela do custo de produção. Então, para o pequeno produtor, para o médio, para o grande produtor, sempre esse é um fator determinante na produtividade. É possível mensurar a eficiência alimentar dentro de casa, que é quando a gente fala dos criatórios que possuem toda a estrutura, todos os equipamentos para trabalhar a eficiência alimentar dentro de casa, e existem também os centros de provas coletivas, no qual os produtores podem enviar, mandar os seus animais para serem testados. Ainda assim, os programas de melhoramento genético hoje fornecem DEPs, fornecem avaliações genéticas que compreendem características de eficiência alimentar. Então, além de testar os seus próprios animais, quando a gente trabalha ali na seleção, no processo de escolha de touros a serem utilizados na estação de monta, é essencial observar também a avaliação genética daquele animal que porventura venha de outro rebanho. Então, desde o pequeno produtor até o grande produtor, e lógico, pensando em rebanhos comerciais, rebanhos multiplicadores, rebanhos de seleção, todos devem se atentar para a eficiência alimentar e para todos eles existem estratégias para que a gente possa fomentar essa eficiência no uso de alimentos.
E em 2024, quando a gente fala aqui do calendário nosso de leilões, Giovana, vimos nos próprios catálogos selos, né, específicos para coeficiência alimentar. Isso vamos chamar de tendência, mas vamos falar assim uma boa ação, né, uma boa maneira para que realmente facilite essa identificação desses animais de fato melhoradores. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que sempre facilitar o acesso à informação e torná-la a mais prática possível. Então, quando a gente utiliza esses selos, a gente está certificando que aquele animal ele passou por uma prova de eficiência alimentar e ele teve um excelente resultado. O selo é o selo super eficiente. O que ele mostra para a gente? Que aquele animal consumiu bem menos que o esperado, ou seja, ele foi elite para CAR e ele ganhou mais peso do que a média do grupo de animais no qual ele estava sendo avaliado. Então, ele foi superior ou elite para ganho de peso. É aquele animal que consumiu bem menos que o esperado, ganhando mais peso que a média. E aquilo é um resultado animal, é o resultado fenotípico, demonstrando ali na sua avaliação. Então, com certeza, os selos, eles facilitam a escolha dos animais e são uma certificação de que ali você encontra um animal super eficiente, ali você tem um animal de alta produtividade a baixo custo de produção. E se a gente pudesse destacar grandes marcas, vamos falar assim, grandes grifes, que já fazem essa mensuração, que já vendem esses animais identificados, só para gente que a gente sempre brinca, né? Tem aquele famoso ditado que o exemplo arrasta. Quais exemplos, digamos assim, a gente pode citar aqui? Nossa, a gente tem a grata alegria e a grata satisfação de hoje ter os maiores criatórios, os maiores players do mercado de seleção testando para eficiência alimentar. Então, nós podemos listar uma grande quantidade, hoje já são mais de 40 criatórios que testam para eficiência alimentar e mais de 18 centros de provas coletivas. Dentre os principais criadores que testam para eficiência alimentar, a gente pode falar em Rancho da Matinha, Genética Aditiva, Grama Senepol, Nelore Quetspera, Agronova Nelore, EAO Agropecuária, Nelore Visual, Nelore Confiança, Nelore Mafra. Então, nós temos uma grande gama de grandes criatórios, grandes selecionadores que já se atentam para essa necessidade. E o mais interessante é que são criatórios muito importantes quando a gente olha a base de dados dos programas de melhoramento genético. Então, quando a gente tem grandes criatórios que testam, isso favorece muito o banco de dados e a confiabilidade das informações das avaliações genéticas feitas pelos programas de melhoramento. Isso mesmo. E principalmente, né, a gente está trazendo aqui exemplos, mas também ao final aqui da temporada de 2024, eu acredito que o tema coeficiência alimentar teve, digamos assim, um encerramento com chave de ouro, com um fórum diretamente de Uberaba, né, do Parque Fernando Costa. E eu queria te perguntar sobre isso, né, porque de fato acho que o fórum, podemos pensar que o fórum chancela, né, de fato essa temática dentro da pecuária brasileira? Com certeza, o fórum é uma sensação de todos que estiveram presentes. O fórum ele foi um marco na história do melhoramento genético animal no Brasil. Então, foram 2 dias de evento no qual nós conseguimos reunir grandes nomes, grandes profissionais, dentre pesquisadores, professores, pecuaristas, técnicos envolvidos, para que a gente pudesse discutir o futuro da pecuária eficiente. Então, foram dias de muita conversa, muito debate, alinhamento. Então, foram dias extremamente produtivos, no qual todos tinham um objetivo comum, que era fomentar a eficiência alimentar através da capacitação, do fortalecimento técnico de todos os agentes envolvidos na pecuária eficiente. O fórum aconteceu nos dias 4 e 5 de dezembro, em Uberaba, e foram dias incríveis, no qual nós podemos, além de discutir conceitos, termos também um momento um pouco mais prático. Então, esses grandes cases de sucesso, como Rancho da Matinha, Genética Aditiva, Grama Senepol, EAO Agropecuária e Agronova Nelore, apresentaram os seus cases de sucesso. Então, desde quando testam, quantos animais são testados, quais as principais motivações e, principalmente, quais os principais resultados alcançados ao longo desses anos. E o que nós temos visto são animais extremamente eficientes, disponibilizados para o mercado,
para que eles possam continuar disseminando essa eficiência nos demais rebanhos nos quais são utilizados. Com certeza. E quem está assistindo a gente agora, Giovana, e se interessou pelo assunto, como que pode buscar contato com vocês? Olha, nós estamos em todas as redes sociais. Procurem através do @pontaagro. Nosso time está sempre à disposição para que a gente possa conversar a respeito, trocar ideias e explicar melhor como que funciona toda a parte de tecnologia, juntamente com equipamentos e sistemas de análise de dados, para que a gente tenha o resultado mais simples, direto e eficiente para o pecuarista. Com certeza. Eu queria agradecer a presença da Giovana aqui nesse programa especial, onde a gente está trazendo todos os detalhes dos programas de avaliação e as DEPs, né, as mensurações que podemos ter para, de fato, termos cada vez mais uma pecuária cada vez mais lucrativa, seletiva e eficiente. Giovana, muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença aqui e parabéns por todo o trabalho aí de toda a equipe Ponta Agro. Muito obrigada, para a gente é sempre uma alegria conversar com vocês, estamos sempre à disposição e eu deixo uma mensagem final. Identificar, selecionar e multiplicar a eficiência é o melhor caminho que nós temos para uma pecuária cada vez mais produtiva e sustentável. É isso aí. Fica o recado aqui da Giovana, da Ponta Agro. Muitíssimo obrigada, Giovana. E para quem está nos acompanhando, conhecermos ainda mais, um pouquinho mais da história da Ponta Agro, vamos conferir um vídeo institucional. Para fazer a pecuária despontar, é preciso conectar o mercado de ponta a ponta. Com inovação que vai direto ao ponto, que aponta para o melhor resultado no presente, unindo as pontas da gestão com a precisão, para transformar a tecnologia de ponta em uma só. A tecnologia da ponta. Ponta. Inteligência que conecta a pecuária. Vou te contar a história da minha geração. O amor pela pecuária é a nossa tradição. Desde pequena, brasileira raiz, eu sabia que o gado era o futuro do país. Abro a porteira, aparto o gado, encaro a lida, honro o meu legado. Nesse Brasil imenso, o progresso é constante. Do norte ao sul, juntos, vamos adiante. A grandeza da pecuária encanta, conquista. Minha vida é no campo. E o rebanho, meu protagonista. E minha história não acaba aqui. Continuo tocando o rebanho, levando o Brasil em frente, com orgulho de fazer parte dessa gente. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Chevrolet. E o Bora Leilão conversa agora com a Embrapa Geneplus.
Esse programa que também tem a responsabilidade de trazer para a pecuária brasileira eficiência e produtividade. E a gente recebe, para trazer todos os detalhes, Leonardo Nieto. Nieto, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Estamos falando de ferramentas que os pecuaristas brasileiros têm hoje em dia para buscar cada vez mais uma pecuária eficiente. Queria agradecer a presença do senhor aqui. Seja bem-vindo ao Bora Leilão. Eu que agradeço o convite para o Bora Leilão e falar um pouco do Gene Plus e falar um pouco do melhoramento genético da pecuária de corte aqui do Brasil. Exatamente. Mas, assim, os criadores, como você falou, o programa de melhoramento genético, o Gene Plus, qualquer um que seja deles, eles proporcionam aos criadores ferramentas para identificar os melhores animais e assim iniciar o processo de seleção que vai atingir o objetivo que cada criador vai ter. Podem ser iguais ou podem ser diferentes. O importante é que a gente, às vezes, o criador, que um programa de melhoramento dá para o criador? Eu sempre penso assim, quando um criador vai muito no corral e tem um conhecimento prático do corral, às vezes ele não consegue quantificar, ele pode imaginar. E nesse de quantificar e imaginar, ele faz suas escolhas, ele pode acertar ou ele pode errar. O que o programa de melhoramento fornece justamente são ferramentas para ele errar menos, né? Então, e assim, uma vez que ele erra menos, ele acelera esse processo de melhoramento genético. Se você me pergunta para mim, o criador conseguiria fazer melhoramento genético sem os programas de melhoramento genético? Conseguiria, claro que consegue. No início, as raças elas foram criadas assim, de forma empírica. Só que o tempo que demora é muito mais e os erros são muito maiores. O que o programa de melhoramentos fornece para o criador justamente são ferramentas para ele fazer escolhas mais assertivas e acelerar esse processo. Então, ele pode visualizar o animal, pode visualizar alguns aspectos fenotípicos do animal, mas ele não sabe o que o DNA carrega e o que disso que ele está enxergando vai passar para os filhos. Então, o trabalho nosso, o programa de melhoramento, é transformar aquilo que ele observa em coisas palpáveis, que são os números, e a partir desses números, ele tomar decisões e atingir o objetivo que ele quer, qualquer objetivo que ele seja desempenho, seja qualidade de carne, seja reprodutivo, qualquer um deles. Mas a ideia é ajudar o criador a acertar mais. E quando o criador que estiver acompanhando a gente e que não participa ainda por algum motivo do Embrapa Gene Plus, Nieto, é muito simples fazer, digamos assim, trazer esse programa para dentro da fazenda? A gente teria como ilustrar como seria essa metodologia? Sim, porque assim, o primeiro passo em um programa de melhoramento é a coleta de dados. E às vezes o criador, quando se fala em coleta de dados e você muda muito o manejo do criador, ele fica um pouco reticente a participar dos programas. Então, uma característica do programa Embrapa Gene Plus é facilitar o manejo do criador. Então, a gente não agrega nada mais no manejo do criador. Geralmente ele vai pesar, por aí não pode ser que não pese os 4 meses, hoje todos os programas pesam os 4 meses para ver a habilidade materna, ele vai pesar ao desmame, o criador passa os becerros ao desmama, mesmo que não passe na desmama, ele tem que levar os animais ao corral para apartar o becerro de mãe, então acaba fazendo esse manejo, e depois no sobreano. Então, assim, para facilitar a vida do criador e para conseguir implementar o programa Embrapa Gene Plus no maior número de fazendas, quanto menos você alterar o manejo do criador, mais fácil você consiga implementar e introduzir qualquer programa. À medida que você, digamos, se começa a inventar modas, o criador fica um pouco mais reticente a participar de qualquer programa que seja. Então, o ideal é você se adaptar à realidade do criador e aí você vai colher os dados, porque o manejo já faz parte da rotina do criador, pesar gado, levar o gado ao corral. O que a gente vai fazer, como te falei, é pegar esses dados da balança, fazer uma análise matemática daquilo lá, para chegar na genética que esses animais têm, e ver quais são os melhores animais que têm maior potencial genético e quais animais menor potencial genético, que aí é o segundo passo que a gente vai assentar para discutir os resultados. Mas o ideal é você mexer o menos possível no manejo da fazenda. E com certeza, né, quando a gente pensa
numa empresa federal como a Embrapa, também temos que pensar, Nieto, num Brasil continental. E, de fato, o Gene Plus ele vem com essa missão de proporcionar a todos os pecuaristas de pequeno a grande porte essa capacidade de errar menos, vamos falar assim. O senhor acredita muito nisso, do pequeno ao grande? Sim, o mínimo que um criador tem que fazer para fazer melhoramento de gado de corte, participar de um programa, é ter uma balança. Depois tem outras diversas tecnologias que o criador pode ou não optar por introduzir na sua propriedade. Mas o básico que um criador tem que ter é uma balança. Dentro das características, uma característica da filosofia do programa Embrapa Gene Plus é muito ir no corral e olhar para o gado. Então, assim, o gado não tem que pesar, tem que, obviamente, ter um desempenho, mas não só ter desempenho. O peso da balança tem que estar de uma forma que aquilo lá seja produção de carne. Às vezes o produtor pesa, mas não olha para o gado. Então, esse peso está mais na estrutura, no osso, que na carne. Então, o que a gente faz para o criador é se ensinar a ele a observar o gado e escolher o gado que ele quer. A gente aprendeu assim, você falou que a gente viaja muito e vai muito, que a gente aprendeu muito com esses anos. Eu sou doutor em melhoramento genético e quando eu me formei, os números eram tudo para mim, né? Era matemática, fórmulas. Mas você vai começar a ir ao campo e você começa a observar que os números não são todos. Tem uma parte importante do melhoramento genético que acontece no corral. E nesse ir para o corral, o melhoramento tem, se você for pensar, a gente fala muito isso, as DEPs, a avaliação genética, é usada em 3 momentos. Quando você vai comprar o sêmen, quando você vai acasalar e quando você vai vender, que é os casos dos leilões, como fazer a comercialização. Mas o melhoramento genético é muito mais que isso, né? O melhoramento genético basicamente é tomar decisões, e as grandes tomadas de decisões acontecem no corral, porque o patrimônio do criador são os vientres, são as matrizes, são elas que vão ser o pai das futuras gerações. E para você saber o tipo de... Claro que os números te vão agregar desempenho, eu quero mais peso, eu quero mais espessura de gordura, mas para onde teu rebanho está indo, se esse peso está sendo distribuído na carne, se essa gordura está sendo depositada onde, é só olhando para o gado. O olho humano tem essa capacidade, e vai continuar existindo, de ir no corral e olhar. Então, o que a gente faz, claro que trabalha a avaliação genética, mas a gente força o criador a olhar para o gado dele e perguntar: esse é o gado que você quer? Você está feliz com esse gado que está no corral? Sim, vamos para aquele lado. Se não, a gente vai tomar outro caminho e mudar o objetivo de seleção. Mas, então, assim, o pequeno criador, desde que tem uma balança, ele consegue fazer melhoramento genético e tomar decisões e fazer o gado dele. Depois, se as economias permitem, ele irá agregando novas tecnologias, mas ele consegue fazer melhoramento desde pequeno ao mais grande nas diversas regiões do Brasil. Claro, com características, cada região tem características a vezes diferentes e até raças diferentes, mas o processo de melhoramento genético é um só. Com certeza. E quando, né, o senhor pontuou muito da parte da comercialização, que daí, né, já estamos aqui mais próximo do nosso dia a dia. E também um ponto que eu gostaria de destacar com o senhor é sobre, de fato, a presença, né, o protagonismo que essas avaliações têm no dia a dia comercial mesmo, no dia a dia dos eventos, né? Então, o catálogo, por exemplo, hoje, quando você vai realizar um leilão, seja ele virtual ou presencial, é preciso ter ali as avaliações à disposição do mercado e das pessoas. O senhor acredita muito que essa informação é poder e quanto mais essa informação chegar de forma com qualidade e quantidade às pessoas, esse melhoramento genético também vai ser cada vez mais difundido pelo Brasil? Sim, eu falo muito quando dou palestras com os fazendeiros, eu pergunto para eles, quando você vai comprar uma caminhonete, que eles compram caminhonete, troca caminhonete, você pergunta assim, qual que é o consumo, quanto que custa a revisão, quanto que sai as peças, quanto custa o seguro, quanto que sai o PVA. E quando ele vai comprar um touro, por exemplo, que é para o negócio dele, que é o rebanho, que é o dinheiro que compra a caminhonete, ele a vezes não pergunta nada, ele só compra o touro. Mas aí você tem essa avaliação genética, que ele te vai dizer qual que é o consumo, quanto que custa o seguro, qual que é o custo e quanto que esse retorno que esse touro vai te produzir. Então, às vezes é interessante o pecuarista, quando ele vai comprar uma caminhonete, um automóvel, pede um monte de informações,
E quando vai comprar um animal que vai afetar diretamente o negócio dele, que vai produzir dinheiro justamente para ele comprar essa caminhonete, ele não observa muito essas informações. E essas observações que tem que observar justamente são as avaliações genéticas. O que esse indivíduo produz para diferentes fases do processo, que transmite para seus filhos, e, obviamente, observar o animal, se não tem defeitos, tem biotipo. Mas, cada vez mais, com a profissionalização da pecuária de corte, essas avaliações genéticas têm tido mais destaques, têm sido mais interpretadas, né? Aprendendo a ser interpretadas, e aí as leiloeiras têm um papel importante em difundir, e aí a televisão em difundir essas tecnologias e essas informações, para o público entender, quando vai adquirir um animal, a leitura que ele tem que fazer e como deve fazer essa leitura dos animais, e se esse animal é o mais adequado, talvez, para aquele sistema de produção ou para aquele objetivo de seleção que ele tem, as DEPs vão falar tudo isso para ele. Então, é importante essas DEPs estarem nesses catálogos, e mais importante é o criador ou o comprador entender que aquelas DEPs, qualquer informação que aquelas DEPs estão passando para ele. E com certeza. E de fato, né, cada vez mais entendemos, né, Nieto, a responsabilidade que o Brasil tem nesses dados. Hoje o Brasil ele é uma referência quando a gente fala numa pecuária que tem essas DEPs, que tem essas avaliações presentes no dia a dia. Eu acredito, o senhor acredita que temos muito a evoluir, ou onde já chegamos até aqui é um bom caminho que já traçamos? Assim, estamos no caminho certo, vamos falar assim, quando a gente está falando de uma pecuária cada vez mais eficiente? O Brasil evoluiu muito. Obviamente, você já percebeu, não sou brasileiro, sou argentino, então, assim, quando eu vim ao Brasil em 98, já vai ser 26 anos atrás, a pecuária passou por diferentes fases, né? E ela, nos últimos, eu diria para você, nos últimos 16, 17 anos, ela explodiu. Então, o que você começa, se você toma o parâmetro de 17 anos, que mais ou menos são 5, 6, 7 gerações para o gado de corte, o avanço foi extraordinário. Quando o pecuarista brasileiro e a pecuária de corte focou na tecnologia, avaliação genética, traçografia de carcaças, e aí começou a fecundação in vitro, os passos que ele deu foram gigantes, ainda a genômica entrando recentemente para ajudar na seleção dos animais. Então, assim, o foco está cada vez maior, o desempenho foi melhorado muito, talvez falte um pouco melhorar a qualidade do produto, mas, sem dúvida, ainda tem muito para crescer. Não só na raça Nelore, porque o Brasil é gigante e tem diversas raças que podem melhorar e aportar tanto cebuinas como taurinas para a pecuária de gado de corte do Brasil. E, né, e isso a gente está aqui, de fato, né, tendo esse serviço para trazer todos esses programas para, de fato, incentivar o melhoramento genético da porteira para dentro. E aqui estamos trazendo um dos grandes exemplos quando a gente fala de pecuária brasileira, que é o Embrapa Gene Plus. Leonardo Nieto, queria muito agradecer a presença do senhor aqui em trazer as perspectivas do Embrapa Gene Plus e, acima de tudo, a nossa intenção aqui é que quanto mais informação, quanto mais a gente debata esse assunto, mais as pessoas, de fato, coloquem essas ferramentas e todos esses programas na prática. Queria agradecer a presença do senhor aqui no Bora Leilão. É que eu agradeço o nome do programa, Embrapa Gene Plus, o convite para estar aqui com vocês em Bora Leilão. E isso que é importante, assim, a gente participar e discutir, trocar ideias e levar um pouco de conhecimento para justamente aquele monte de sopinha de números que fazem parte dos catálogos hoje do leilão, cada vez seja mais interpretado por os criadores e façam melhores suas escolhas. Novamente, muito obrigado pelo convite e até o próximo leilão. Até o próximo leilão, com certeza. Obrigada, Leonardo Nieto, representando Embrapa Gene Plus. E o nosso programa vai por um rápido intervalo e, na volta, tem muito mais informação para você. Vou te contar a história da minha geração. O amor pela pecuária é a nossa tradição. Desde pequena, brasileira raiz, eu sabia que o gado era o futuro do país. Abro a porteira, aparto o gado, encaro a lida, honro o meu legado. Nesse Brasil imenso,
O progresso é constante. Do norte ao sul, juntos, vamos adiante. A grandeza da pecuária encanta, conquista. Minha vida é no campo. E o rebanho, meu protagonista. E minha história não acaba aqui. Continuo tocando o rebanho, levando o Brasil em frente, com orgulho de fazer parte dessa gente. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Chevrolet. E essa edição especial, agora falamos com o maior banco de dados das raças zebuínas do mundo. Eu estou falando do PMGZ. E quem tem todas as informações e vai trazer as perspectivas é o senhor Ricardo Abreu. Ricardo, muitíssimo obrigada pela presença do senhor aqui. Se falamos de uma pecuária cada vez mais eficiente, precisamos falar dos programas de melhoramento. E a BCZ com o PMGZ tem um protagonismo gigantesco nessa história. Seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela, eu que agradeço o convite, é a oportunidade para a gente trazer aqui para todos os nossos telespectadores aí do Bora Leilão, da Programa Leilões. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para mostrar realmente essa força da pecuária de corte de leite do Brasil e falar em pecuária de forte tem tudo a ver com a BCZ, com os nossos mais de 26 mil criadores associados e todo o mercado que preza, né, em utilizar os touros registrados e muito bem avaliados dentro do programa PMGZ. Para a gente é uma satisfação muito grande. E, Ricardo, quando falamos, vamos voltar aqui do começo, vamos falar da história. O PMGZ, ele foi criado, né, para realmente trazer esse protagonismo, mas há muito tempo atrás, né? O PMGZ, de fato, foi criado num tempo, né, onde a gente não tinha, né, essa quantidade de informação, essa facilidade em transmitir e mensurar tantas informações assim. Exatamente, Gabriel, muito bem colocado por você. A história da pecuária no Brasil, a história, né, do desenvolvimento, da evolução das informações, dos dados zootécnicos, e depois vim para os dados genéticos, hoje falando de genômica, tem tudo a ver com um grande trabalho dos criadores e tem tudo a ver com a maior entidade de pecuária de corte do mundo, que é a BCZ. Contar um pouco da história rapidamente, a BCZ é uma entidade genuinamente brasileira, né? A sede fica em Uberaba e nós temos mais de 24 escritórios técnicos regionais e pontos de apoio no Brasil inteiro, então é importante a presença dos nossos escritórios, do nosso técnico de campo, junto aos criadores, junto a todos os pecuaristas. E a BCZ é uma entidade de 106 anos e o PMGZ ele vem completando aí nesse ano de 2024 56 anos de atuação. E toda essa demanda que a gente vê hoje, toda a evolução do melhoramento genético, onde eu ressalto que o Brasil é uma referência no mundo inteiro sobre trabalhos publicados, sobre dados informados, sobre como fazer o melhoramento genético em quantidade, em volume e qualidade, isso tem tudo a ver com a história dos próprios criadores de zebu e da própria BCZ. A BCZ ali, ela traçou todo o regulamento, né, do registro genealógico, isto é, tem que atender um padrão racial, mas o padrão racial em relação à morfologia e mensuração das informações antes mesmo do animal nascer, nas comunicações de cobertura, nas comunicações de nascimento,
na eficiência reprodutiva das matrizes, isso em todas as raças zebuínas. Isso foi criando um banco de dados muito consistente, tanto em quantidade quanto qualidade. E com a evolução da informação, com a evolução do software, da própria computação, a gente começou a sistematizar aí todo esse banco de dados. Né? As provas de ganho de peso também, onde a BCZ é pioneira, isto é, o comparativo de um animal dentro do seu grupo contemporâneo e a análise da eficiência reprodutiva e todo o currículo dos animais é dentro do banco de dados da BCZ. E essa evolução na predição do valor genético dos animais, com a disponibilidade de toda a ciência, a BCZ foi incorporando isso dentro dos sistemas e da avaliação. Hoje nós contamos com um banco de dados de mais de 16 milhões de animais cadastrados, o que dá de mensuração física, que é o fenótipo do animal, mais de 23 milhões de fenótipos do banco de dados de todas as raças zebuínas, que é o Brahma, o Guzerar, o Giro, o Gileiteiro, o Indo-Brasil, o Nelore Mocho, o Tabapuã, a raça Sindhi. Então, nós temos esse banco de dados para todas as raças zebuínas. E esses dados eles são coletados dentro de um cronograma pelos criadores, mas com a presença da BCZ, com a presença do nosso corpo técnico. Então, quando a gente fala em quantidade, a gente fala também de qualidade. Né? Então, são praticamente dentro do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético dos Zebuínos, né? O PMGZ, tanto no corte como no comercial, que são as fêmeas cara limpa, no PMGZ Max Leite, nós temos mais de 1.200.000 fêmeas ativas, isto é, que estão sendo mensuradas atualmente dentro do PMGZ corte, por exemplo. Da avaliação genômica, que isto é, a leitura do DNA naquelas características que levariam mais tempo para a gente mensurar o fenótipo, isto é, adiantar o futuro, a ferramenta da genômica, através da leitura do DNA dos animais, na ABCZ, na raça Nelore e Tabapuã, nós passamos aí de 450 mil animais genotipados. Nós temos aí, né, os mais de 26 mil associados, e a disponibilidade dessas informações, Gabriela, e todo o nosso público, é de consulta pública. Todas as informações que eu estou falando aqui estão no site do abcz.org.br. Você clica lá no sumário de touros dentro do PMGZ, no ABCZ móvel que está disponível nos smartphones. Você lá tem todas as informações da eficiência reprodutiva dessas fêmeas, da avaliação genética e genômica de todos os animais na palma da mão. E isso é a peculiaridade da ABCZ em disponibilizar ao mercado informações consistentes e de elevada confiabilidade. E comercialmente a gente tem um feedback muito importante disso. A gente observa nos leilões anuais, né? Acredito aí também dentro da programa Leilões, pelo que a gente conhece e se interage, com certeza praticamente a maior volume de animais comercializados são aqueles animais de melhor índice ABCZ, né? Que é o que? O equilíbrio, a ponderação dos animais dentro de todas as características que nós avaliamos, né? A bula desse touro, desse animal, dessa matriz, dessa fêmea. Então, o mercado, tranquilamente, 98% do que é comercializado pelas leiloeiras são animais destacados e os mais valorizados dentro de ser, né, percentual 0,1, meio, DK1 dentro do índice ABCZ. A gente tem, observando isso com certa confiabilidade, isso mostra e comprova que a gente está no começo realmente de 56 anos e levando essa confiabilidade não só para os nossos parceiros associados, mas para todo o mercado que utiliza, né, a genética zebuína para fazer com que o Brasil é referência na produção de pecuária de corte, maior exportador, né, de carne bovina, e a gente vem crescendo os nossos índices de produtividade a cada ano. É a influência da genética do Zebu-PO em cima do rebanho, não só registrado, mas principalmente dentro do rebanho comercial, Gabriela. Isso tem um impacto na produtividade muito assertiva e muito grande. E, seu Ricardo, eu gostaria de destacar uma palavra que o senhor usou, né? É a bula daquele animal. E, de fato, quando a gente vem aqui para o nosso dia a dia de leilões, né? Essa consulta pública é de muito valor. Hoje, no catálogo, né? As pessoas já têm esse hábito de colocar os índices dentro do próprio catálogo, né? De comercialização. Mas essa consulta pública também facilita, porque, de fato, a ABCZ, né? E o PMGZ cumpre um papel social dentro da pecuária
pecuária brasileira, de disponibilizar, né? Informação é poder, e de fato vocês estão colocando à disposição a melhor informação possível. Eu queria que o senhor reiterasse como é possível fazer essa consulta pública, realmente no site e pelos smartphones. Essa é o melhor caminho, vamos falar, para ir de encontro com esses dados. Exatamente, Gabriela. E a gente tem muitas visualizações, muita consulta, não só no site da ABCZ, né, como eu disse, abcz.org.br, mas principalmente no ABCZ Mobile, que é o aplicativo da ABCZ, né, gratuito, disponível aí para os smartphones, onde tem muita consulta diária. E todo animal que ele tem uma informação dentro da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, informado pelos nossos criadores, evidenciados e consistenciados pelos nossos 105 técnicos de campo, a gente fala, né, melhoramento genético não se faz à distância. E é importante essa presença, né, dos nossos escritórios técnicos regionais, os nossos técnicos de campo, próximo dos criadores, e ali abrindo a porteira realmente 2, 3, 4, 5 vezes no ano de cada fazenda para estar acompanhando e levando informação de qualidade e fazendo a evolução do rebanho. E o mercado reconhece isso. É a valorização hoje nos leilões dos animais muito bem avaliados no PMGZ. Então, o mercado precisa cada vez mais, né, de nós termos a disponibilidade, o mercado acessar a genética Zebu PO muito bem avaliada no PMGZ. O Brasil é reconhecido como o maior rebanho comercial do mundo, isso é verdade. Só de fêmeas, nós temos mais de 61 milhões de fêmeas de corte com idade para emprenhar. Utilizando a inseminação e utilizando a monta natural de animais melhoradores, ainda nós temos 48% dessas fêmeas, isto é, estou falando aí de um volume de 38 milhões de fêmeas no Brasil que são cobertas, infelizmente, por boi de boiada. Isto é, boi sem currículo, boi sem informação. E por que o criador paga lá 6, 8, 10 mil num boi de boiada? Porque ele não conhece a fêmea dele. Então, a BCZ, a gente vem trabalhando fortemente para levar essa informação ao campo e as ferramentas do PMGZ Corte, do PMGZ Comercial, para que o criador conheça as suas fêmeas. Porque a partir do momento que ele faz uma estação de monta, reconhece aquelas fêmeas que têm uma melhor eficiência reprodutiva, que é aquela fêmea que é a inquilina que paga a conta. Como é que ela vai pagar a conta de estar alugando lá o pasto, estar comendo, estar sendo bem cuidada? É através de um bezerro e um bom bezerro desmamado. E é as informações do currículo dela que vai fazer a análise e disponibilizar as ferramentas de informação para o criador falar, não, essa fêmea é a inquilina que paga a conta, aquela não. E assim ele ter subsídio de informações e ferramentas para que ele faça aquele rebanho, seleção, e aquele rebanho que não atende ao seu sistema de produção, à sua filosofia, ele venha a se desfazer desse indivíduo que não está pagando a conta. Essas informações, esses relatórios, é o grande espinha dorsal do PMGZ. O criador utiliza isso e o mercado também utiliza dessas informações para estar adquirindo a genética Zebu PO bem avaliada e pronta para ele estar melhorando seus índices de produtividade. Mas temos muito para conquistar e muito para crescer. Como eu digo, esse oceano azul aí de 48% das fêmeas que são cobertas com boi de boiada, sem informação, nós precisamos mudar isso, porque a informação está aí e o criador precisa utilizar para cada vez ele estar mais competitivo e ganhando dinheiro com a pecuária de corte, usando a genética Zebu PO melhoradora. Então, todas essas informações estão no site da ABCZ, no ABCZ Mobile, né, que eu disse, aqui na palma da mão, de fácil acesso, onde você tem todas as informações aí do currículo desses animais e venha fazer parte também da ABCZ, né? Nós temos aí, por ano, são mais de 1.000 novos associados para usufruir dos nossos produtos e serviços. Então, aqui fica o nosso convite também através do site, você pode, né, se tornar um associado e fazer, né, essa função nossa, que é realizar o melhoramento genético e melhorar os índices de produtividade disponível para toda a pecuária brasileira, que alimenta não só aqui o nosso país, mas exporta, né, proteína de qualidade, proteína animal, através da evolução do melhoramento genético em produzir mais carne em menos tempo, animais mais jovens e que vem atendendo, né,
os mercados mais exigentes aí, como a gente observa nos últimos anos, Gabriela. Com certeza, né, seu Ricardo? E principalmente esse protagonismo, né, que nós estamos conquistando, de fato, ele seja cada vez maior. E com certeza, né, a ferramenta que o pecuarista, o produtor, pode confiar é no melhoramento genético através dos programas de mensuração. Então, fica aqui mais uma vez, né, o nosso convite através do site da ABCZ e também do aplicativo da ABCZ. Lá você faz uma consulta pública e se você também ainda não trabalha ainda com PMGZ, pode entrar em contato, né, com a ABCZ e, como o seu Ricardo comentou, os escritórios regionais vão dar todo o suporte para você no dia a dia aí da sua fazenda. Seu Ricardo, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, porque o recado o senhor deu com muita contundência. Temos ainda um oceano para buscarmos essa eficiência, essa produtividade, e temos toda a ferramenta aqui possível para que a gente conquiste, né, o nosso lugar de protagonismo, de reconhecimento, quando a gente está falando aí de comercializações internacionais. Muitíssimo obrigada pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço, Gabriela, o convite que você nos fez. Realmente a gente acredita que, assim como você gera informação, o melhoramento genético não tem fronteiras. Então, é de suma importância, né, que a gente venha cada vez mais disponibilizando os produtos e serviços da nossa entidade, da ABCZ, que são dos criadores, para que ele conheça o seu rebanho, melhore constantemente e também disponibilize essa melhoria para toda a pecuária nacional, para a gente estar subindo a régua do Brasil cada vez mais em produtividade. Um feliz, né, um ótimo ano de 2025 para todos, abençoado, com muita produtividade. Um forte abraço e até uma outra ocasião. Com certeza. Ótimo 2025 a todos, Gabriela, e para você também. Obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Ricardo Abreu, falando aqui com a gente, representando o PMGZ e a ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Né? A ABCZ, que tem a responsabilidade de fazer uma das principais feiras aqui também, que a gente tem no nosso calendário, né? Que é a Expo Zebu e a Expo Genética, com certeza. Vamos nos ver em uma próxima oportunidade. Fica aqui, né, o registro e reforçando aqui o convite para você que quer conhecer ainda mais sobre o PMGZ, acesse o site da ABCZ ou baixe agora também o aplicativo de forma gratuita para o seu celular. Com certeza, informação é poder e o PMGZ tem um dos maiores e principais bancos de dados das raças zebuínas do Brasil e do mundo. Essa edição do Bora Leilão fica por aqui e, é claro, você quer rever esses conteúdos, é só acessar o YouTube da Remate Web e também acompanhar a programação aqui do canal do Criador, junto da Programa Leilões. Eu fico por aqui e até um próximo Bora Leilão. Até mais!